Porque hoje o presidente da Argentina, Javier Milei, fará um discurso na abertura das sessões ordinárias do Congresso. Milei já chamou os legisladores de ninhos de ratos, criminosos traidores, corruptos e símbolos de casta. O presidente argentino afirmou que está pronto para contornar os parlamentares de oposição que bloquearam suas reformas econômicas e deve contar com decretos e outros poderes executivos para seguir com seu plano. Segundo Milei, a chance de argentinos comuns se revoltarem contra o seu plano é zero. Sobre como diminuir a pobreza na Argentina, que alcançou seu maior patamar em 20 anos e atinge 57% da população, ele disse o seguinte, vou abrir aspas: você não sai da pobreza por mágica, você sai da pobreza com capitalismo, poupança e trabalho duro. Fecho aspas, frase de Javier Milei. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade, que há muitos e muitos anos acompanha a relação do Executivo Federal com o Congresso Nacional. Agora, projetando para esse desafio de Javier Milei, José Maria Trindade, naturalmente, o que a gente pode esperar? Muita dificuldade dessa relação dele com o Congresso argentino. Ele precisará do apoio dos parlamentares, dos congressistas da Argentina em diversos momentos para aprovar suas medidas e suas reformas. De que maneira conseguir isso quando você não tem a maioria das casas? Pois é, muita gente há de estranhar. Quem precisa de apoio no Congresso Nacional e chama o Congresso Nacional de ninho de ratazanas, né? Quem precisa de apoio, em vez de puxar o saco, agride. Mas é a estratégia Milei. Ele está com o povo, ele aposta nisso. Ele não foi eleito para se beneficiar do poder, para fazer amigos no poder, mas sim tentar salvar a Argentina, que está com uma dificuldade muito grande. E a estratégia é boa, porque os congressistas aqui no Brasil, na Argentina, onde há democracia, onde não há democracia não tem lógica na história. É o seguinte, levar os congressistas a entenderem que é preciso sair do fundo do poço e só assim é que a Argentina teria futuro e os congressistas teriam apoio da população. Porque Milei não nasceu presidente, ele foi eleito, ele tem apoio popular. E a estratégia dele é usar esse apoio popular e pressionar de fora o Congresso argentino a apoiar ou aprovar as principais medidas que ele deve tomar. É claro que ninguém espera que todo o plano Milei possa ser aprovado no Congresso Nacional, mas que pelo menos as partes mais importantes sejam aprovadas. E mais do que aprovadas no Congresso Nacional, é preciso comprar a ideia, é preciso acreditar. Esta frase aí de uma economia aberta, salvar, isso é uma verdade. Não há a longo prazo, a curto prazo, o governo pode sim distribuir dinheiro, como o Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez durante a pandemia, mas isso dura pouquíssimo tempo. O dinheiro acaba, o Estado não tem mais e todo mundo morre de fome. É a realidade. Então, não tem outra saída a não ser economia aberta e principalmente credibilidade. O capitalismo, ele é dependente de credibilidade. E esse discurso de Milei durante a campanha eleitoral e depois como presidente da República combina exatamente com isso. Mas é preciso que a população pressione os seus deputados para que os deputados possam dar uma resposta a esse plano. Hoje, ir contra o Milei no Congresso Nacional é perda de votos. E não tem nada mais sensível para o político do que exatamente a urna eletrônica. Pois é, Diego Tavares, como observa esses desafios que estão sobre a mesa de Javier Milei? Ele tem o apoio da população, tanto que venceu as eleições. Vai tentar promover uma série de mudanças. A gente tem observado que o Congresso argentino e também o Poder Judiciário estão, de certa maneira, cortando, atravancando os desejos e anseios de Javier Milei. Ele diz que vai tentar implementar algumas medidas por meio de decretos, medidas provisórias, os dispositivos exclusivos do Executivo argentino, mas que cedo ou tarde acabam caindo no Congresso argentino, eles podem vetar depois de tantos meses. Qual vai ser o grande desafio em relação a esse trato que ele vai precisar ter com deputados e senadores argentinos? É possível implementar um toma lá da cá portenho? Caniato, eu acho que para a sorte do Milei, na Argentina não tem centrão. Porque se fosse como aqui no Brasil, ele estaria em maus lençóis. Mas eu acho impressionante como o governo de Javier Milei
tem altos e baixos em um curto período de tempo. Ele está no poder há pouco mais de 2 meses. E de lá para cá nós tivemos um Milei da campanha, que era praticamente um personagem ali que atacou todo e qualquer canto da estrutura estatal argentina, do establishment argentino. Depois nós tivemos o Milei do início da gestão. Aliás, o Milei, já vencedor das eleições, já passou a se mostrar um gestor mais pragmático, retirou parte daquilo que ele disse, inclusive fez bons acenos ao Brasil, o país no qual ele criticou duramente por vezes o presidente Lula. E agora, diante de certo insucesso nas suas composições políticas, parece que ele retoma um pouco o Milei mais eleitoral, o Milei que dialogou bem com o povo argentino e bem por isso conseguiu a vitória nas eleições. Fato é que em qualquer regime presidencialista, qualquer democracia que tenha o presidencialismo como a sua forma de governo, encontra essas dificuldades. E Milei, quando se lançou no jogo, sabia desses 2 fatos, que ele teria que lidar com o Congresso, e um Congresso muito polarizado, onde ele não alcançou a maioria, e que ele teria uma profunda crise econômica, crise política para contornar. É importante pontuar que o Milei conseguiu, em um curto espaço de tempo, bons resultados. A Argentina, de forma histórica, logo no começo da gestão do Javier Milei, apresentou superávit da máquina pública. Isso decorrente das medidas de corte de gastos, onde eu até elogio o governo Milei, que está dando o exemplo, está mostrando à população, olha, tem uma crise profunda a ser enfrentada, mas a gente vai começar a dar o exemplo aqui da máquina pública. Ao contrário, por exemplo, do que acontece no Brasil, onde nós buscamos um déficit zero, mas o governo em momento nenhum sinaliza corte de gastos, somente aumento da arrecadação. Então, o Milei tem que realmente encontrar um meio termo entre agradar essa população que o elegeu com um discurso antipolítica, mas também não abandonar as formas de se fazer política, dialogar com os congressistas e talvez sim fazer concessões para obter mais apoio junto ao Congresso, porque o único regime onde o presidente, onde o líder atua sozinho é a ditadura, como nós estamos falando aqui a respeito da Venezuela. Para ter um governo democrático e conseguir resolver a crise argentina, Milei inevitavelmente vai ter que contemplar sim os congressistas argentinos. Exatamente. E agora, Acácio, tem uma frase antiga em relação à política que diz o seguinte: política é a arte do possível, né? Inclusive, Javier Milei concedeu uma entrevista há poucos dias a um jornal internacional e ele disse o seguinte: eu não preciso do Congresso para salvar a economia. E eles, deputados, precisam aceitar que as pessoas odeiam os políticos. Mas assim, ok, ele estava jogando isso para a torcida, né? Talvez acenando para os seus apoiadores. Mas no frigir dos ovos, ele vai precisar do Congresso. Sem dúvida, Daniel. O Diego bem disse, num regime democrático, há o que nós chamamos de tripartição de poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada qual com as suas funções bem definidas. E na Argentina não é diferente, com algumas peculiaridades. Primeiro, na Argentina há uma quantidade bem menor de deputados. Hoje, Javier Milei tem contra si mais ou menos 60% a 65% do Congresso. E por quê? Por conta do peronismo e do quicherismo que ao longo do tempo aparelharam o governo argentino. Porém, apesar destas dificuldades e desta oposição no Congresso Nacional, Milei tem a seu favor a crise enfrentada pela Argentina. Durante a campanha, Javier Milei fez todas aquelas propostas tidas por muitos como malucas, exatamente porque ele tinha consciência, ele tinha o desenho exato das vontades da população. E a população argentina não mais aguentava o peronismo, o quicherismo e todas essas políticas sociais que levaram a economia argentina para este lugar. Então, Milei faz o que nós chamamos de aposta contra o Congresso Nacional. E ele tem como seu principal trunfo o povo argentino. Creio, e o Zé Maria muito bem disse, que os políticos, cientes desta força popular que Javier Milei tem neste momento, acabarão, de uma forma ou de outra, por vontade própria ou por vontade popular, aderindo e aceitando as medidas de Javier Milei. Por quê? Repito,
gostemos ou não. São a única alternativa que a Argentina tem diante de toda essa crise.